Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula. Pô, professor, duas aulas hoje. É, isso aí, duas aulas hoje, hein? Então, hoje nós vamos falar Marcos, capítulo 9, dos versos 30 a 50. Será que eu consigo, hein? Acho que sim. Conteúdo de primeira. Aquele momento em que depois que nós tivemos lá um monte da transfiguração, Jesus desce da transfiguração, tem aquele encontra ali os discípulos no entreveiro com os escribas ali, faz uma cura, na cura ele compreende a necessidade do Pai, tem toda uma realidade ali diferente, uma pastoral de Jesus fantástica ali na narrativa. Jesus, então, depois dessa pastoral, ele vai para casa, e aí os discípulos vão lá e falam, mas mestre, por que, que nós não conseguimos expulsar demônio? Aí Jesus dá uma deixa ali diferente, mas ele não para aí. Ele continua falando com os discípulos e vai começar a fazer um discipulado, vai chamar os discípulos ali naquele momento a sós ali na mesa. E aí é um momento que ele vai trazer algumas mensagens que nesse contexto acabam tendo uma percepção diferencial. Vamos lá dar uma olhada então, me acompanhe. Ok, aí ó, do verso 30. Então, o que que nós estávamos tendo ali? Vamos tentar pegar aqui, nos achar, né? Então, depois da transfiguração, né? Depois da transfiguração, Jesus ali com os discípulos, né? Os discípulos perguntaram por que não podia expulsar demônio. Jesus ali talvez tenha sido irônico ali na narrativa para mostrar para eles ali que aquelas práticas judaicas ali não eram suficientes. Verso 30. Então, tendo partido dali, a gente acabou de descer, teve aquele momento com eles, e ele saiu dali e foi para Galiléia. O texto mostra uma mudança aqui de local, né? Isso é ótimo, porque inicia uma nova perícope, e não queria que ninguém o soubesse. Então, aquilo que tem bastante a ver com Marcos, que é o segredo messiânico, né? Para que evitar a perseguição da comunidade. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Desculpa, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Então, novamente, né, ele põe a mão na cabeça e fala: Pai, me leva. Não aguento mais sofrer esses discípulos. Mas vamos lá, vamos tentar de novo, devagarzinho aqui, entender. Primeira coisa, ele já tinha falado isso para os discípulos. Se você lembrar, uns dias atrás, aqui que nós estivemos lendo aqui com vocês, ele falou ali, Pedro chamou ele de lado e repreendeu o mestre. Por que, que você vai falar que vai sofrer, né? O que é isso? Isso aqui era importante. Vamos tentar entender. Por que, que Jesus está falando que ele ia sofrer? Isso aqui era importante para os discípulos de Jesus ali, ou é importante para a comunidade marcana no ano 60? Aí está pegado, ó. Isso é importante. Claro, Jesus teve ali o seu momento com os discípulos, mas a pergunta é por que que Marcos, de tudo que Jesus falou, que entendam, que tudo que uma pessoa de Jesus falasse, ou qualquer um de nós falasse, fosse registrado, não ia caber em livros, tá? Mas ele então tem que escolher algumas passagens. Agora, por que que ele escolhe essas passagens sobre a perseguição, sobre o sofrimento, sobre a morte? Isso daí tem muito a ver com a comunidade de Marcos. Tá? Isso porque a comunidade de Marcos ela enfrentou grande perseguição. A comunidade de Marcos é uma que sofreu muito. Mas perseguição porque eles eram cristãos, professor? Não. É perseguição por causa da guerra judaica. A comunidade de Marcos vai sofrer porque naquele momento os cristãos ainda eram judeus e foram perseguidos como judeus. Então estoura a guerra judaica ali perto do ano 60, né, 66 por ali, né? Então vai até o ano 70 para a destruição do templo. E nesse período os cristãos são perseguidos e mortos em tudo quanto é lugar como se fossem judeus, tá? Então, de todos os textos de Marcos, guardar essas passagens que falam da morte de Jesus e da ressurreição eram mensagens de esperança para a comunidade de Marcos, que também estava sofrendo e também estava morrendo. Pegou? Vamos lá então. Então, por isso, ele ensinava os seus discípulos, aqui aquela ideia do discipulado, né, que é muito importante no Evangelho de Marcos, eu retomo ela aqui. Gente, quando eu faço esses tópicos assim, isso daqui é que eu faço assim, tá? Eu prefiro porque eu já faço há muito tempo. Mas isso aqui é aquela análise literária que eu falo lá na disciplina de
métodos de estudo do Novo Testamento, em que naquela análise literária você separa quem está fazendo o quê, para quem, né? E ali você faz uma análise semântica. Eu faço lá também, só que eu prefiro fazer desse jeito aqui, porque aí eu já vou sinalizando cada um. Mas daria para fazer daquele jeito, coloca uma lista, quem está fazendo o quê, quem são os personagens, quais são os problemas, quais são. Mas assim, mas não é prático, tá? Eu gosto de assim, do jeito que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo com vocês, eu já tô fazendo para que vocês aprendam um jeito que vocês vão conseguir usar no ministério. Aquele jeito é ótimo, mas aquele jeito é acadêmico, se eu for fazer um artigo para mandar para uma revista. Mas para o ministério, ele é muito pesado, não tem muito tempo para desenvolver. No ministério, se vocês conseguirem desenvolver nessa forma que eu faço aqui, vocês vão ter muito ganho com isso, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu. Ah, tá. Porque ensinava os discípulos e lhes dizia, vamos lá, o filho do homem, opa, então o filho do homem, tudo em letra maiúscula, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, correto? Quando ele faz essa referência do filho do homem, o que ele quer dizer? O filho do homem tem duas narrativas na Bíblia. Você encontra em Ezequiel, né, que era uma referência muito usada, e uma referência escatológica em Daniel. E esse filho do homem aqui é o de Daniel. Tá? Mas qual que é a diferença, professor? O que ele diz quando ele diz filho do homem? Então havia uma escatologia na época sobre o filho do homem. Tinha várias escatologias em Israel. Não tem uma escatologia. O erro hoje do povo da escatologia é que eles querem resumir tudo numa coisa só. Mas não, no Israel, nos dias de Jesus, haviam várias correntes escatológicas e várias interpretações diferentes. Não tem que juntar tudo e fazer uma só. Então, assim, na tradição judaica havia um grupo que tinha a expectativa escatológica messiânica. Então, quando eles falam do Messias, eles estão esperando um rei que virá e libertará Israel. Tá? Então, esse é o Messias. Só que o que aconteceu? Essa esperança messiânica é provavelmente a mais antiga de Israel, a primeira escatologia de Israel. Eles esperavam que Deus não enviasse um rei justo que libertaria o povo. Aí você vai achar isso lá em Isaías, várias passagens. O menino nos nasceu, o nome, que dali era uma referência ao rei, não a Jesus. Né? Hoje nós lemos como Jesus, mas nos dias de Isaías era a esperança de que viria um rei justo. Mas isso era uma esperança messiânica. Tá? Mas o que acontece? O povo hebreu, então, é levado para a Babilônia e no retorno da Babilônia eles ficam sem rei. Na volta do exílio, talvez até por causa da sua escatologia, a Pérsia ele não vai dar para eles um rei. Eles vão ter um governador ali por algum momento e depois o governo vai ficar em cargo do sumo sacerdote. E você já não vai estar mais no papel do Messias. E essa fé messiânica meio que some. Porque não tem mais um rei, não tem mais um descendente de Davi. Como é que seria a fé messiânica? E a fé messiânica desaparece na tradição judaica. Talvez tenha em pequenos círculos, né? E com o crescimento da Pérsia, depois a dominação grega, e principalmente com a dominação grega, o povo se vê tão pequeno diante do que estava acontecendo, que eles entendem que um rei humano não daria mais conta do serviço. Era necessário que viesse um ser divino. E é aí que Daniel vai começar a falar sobre o Filho do Homem, que vem nas nuvens com seus anjos para guerrear contra as nações. E essa era uma expectativa escatológica muito importante que chega até os dias de Jesus. Que o povo, então, agora sob dominação romana, retoma a fé do Filho do Homem quando estavam sob dominação grega. Então era a esperança de que o Filho do Homem viria nas nuvens com seus anjos para guerrear contra as nações. Só que aí ele fala o seguinte, olha Jesus já, por que o evangelho é dissidente? Porque ele está falando que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e o matarão, e o matarão, ficamos por aqui, depois eu continuo. Então isso aqui era muito dissidente. Mas pera lá, senhor Jesus, o senhor está interpretando direito essa escatologia? O senhor tem certeza que o senhor foi para o seminário? Porque a escatologia de Jesus não estava batendo. O filho do homem vai sofrer. Está doido? O filho do homem vem nas nuvens com seus anjos para acabar com os inimigos. E isso dali, isso aqui é uma análise teológica que eu estou fazendo agora, tá? Então, assim, às vezes não parece, mas eu pulo aqui, pulo ali, isso é uma análise teológica. O que eu estou fazendo? Uma interdiscursividade e intertextualidade. Então, eu pulei lá no Daniel, que é a primeira referência, entendi como é que Daniel compreendia, e estou pulando de volta aqui em Marcos, entendendo que Marcos não segue Daniel.
Então já mostra aí que são duas escatologias diferentes. Mas a escatologia que chega até os dias de Jesus, quando se fala do Filho do Homem, é a única que tinha, que é a de Daniel. Tá, tinha outras escatologias? Tinha. Tinha Esdras, que é uma escatologia muito relevante, que inclusive o Paulo vai usar em alguns momentos, que é o Apocalipse de Esdras. Também tinha o livro de Enoque, que vai ser citado em alguns momentos, é o Apocalipse de Enoque. Mas eles não têm uma visão igual Jesus está apresentando aqui. Nesses apocalipses, o Filho do Homem ele vem para acabar com os inimigos. E todos os apocalipses que vão surgir é sempre assim. Isso é uma tradição judaica. Na proposta de Jesus, ela é dissidente. Havia essa proposta em algum lugar? Então, voltamos agora para a intertextualidade. Tem sim. Isso aqui tem em Jó. Como assim, professor? Tem escatologia em Jó? Tem. A gente nem percebe, mas tem. Jó fala de quê? Jó fala do homem justo que sofreu a sua vida toda, que foi injustiçado, mas que no final foi reconhecido por Deus, ok? E foi justificado. Pegou? Então isso é a escatologia de Jó. Essa escatologia é a escatologia do servo sofredor. Ela também vai aparecer em Isaías, nos textos. Opa, chutei a câmera aqui, gente, desculpa. Deixa eu ver aqui se eu não. Ah, desconfigurou tudo aqui, ó. Pera lá que eu já arrumo pra vocês aí. Pronto, vocês nem viram que desconfigurou, né? Voltando. Então, o que, que era essa escatologia aí do Isaías, né? Então, Isaías também fala do servo sofredor. E o servo sofredor é esse que iria sofrer a sua vida, mas que no final ia ser reconhecido como justo, tá? Ele era o justo de Deus que deu a vida pelos outros, né? Nas suas pisaduras fomos sarados, né? Isaías 53, né? Então isso era uma teologia também, tá? Essa teologia surge no exílio, no retorno do exílio, na compreensão de que os judeus que foram para o exílio eles foram purificados. Essa era a ideia. E quando eles voltaram como servos fiéis, foram reconhecidos por Deus após o sofrimento. Essa teologia surge assim, do servo sofredor, que é aquele que intercede e dá a vida pelos outros. Era um sofrimento que Israel tinha que passar no exílio para que o futuro de Israel fosse garantido. Então, isso é uma escatologia. E o que, que Jesus faz? Jesus, então, vai pegar, aqui em Marcos, a teologia, a escatologia do Filho do Homem e vai interpretar ela à luz do servo sofredor e do justo que sofre de Jó. Assim ele vai falar que o Filho do Homem, ele não vai vir então nas nuvens com seus anjos para acabar com os inimigos. Pode esquecer isso aí, gente. Vocês achar que Jesus vai vir nas nuvens com seus anjos aí, isso daí Jesus fala, ele mesmo já falou, isso não vai acontecer não. O pior, gente, é que tem gente que ainda espera isso hoje. Pelo amor de Deus, gente. O próprio Jesus já disse que não ia acontecer. Então abandona esse trem aí logo de uma vez. O que, que Jesus está falando? Que o Filho do Homem, então, ele seria entregue na mão dos homens que o matariam, mas em 3 dias depois da sua morte ele ressuscitaria, ok? Então aqui está a ideia de que é aquele que veio enviado de Deus, mas ele vai, na verdade, agir como sofredor. Ele vai ser entregue, vai ser assassinado, mas vai ressuscitar, vai ser reconhecido como justo no final. Pegou? Então isso aqui é bem interessante e importante. Povo, aqui assim, nunca ouvi falar disso tudo, professor. Isso aí tem que estudar as escatologias, mas escatologias bíblicas. E isso é uma coisa que também tem pouco aí no material escrito, tá? Muito dessa escatologia bíblica eu fui fuçando o próprio texto, as escatologias, né? Pegando escatologia de Êxodo, escatologia de Enoque, e aí você faz essa análise que eu fiz aqui com vocês de intertextualidade, interdiscursividade para poder entendê-la, né? Mas não tem muita gente que trabalha mesmo esse material não, por isso é difícil de achar. Eu acho que talvez você vai encontrar um pouquinho no Gerhard von Rah, um pouquinho do servo sofredor, o Gerhard von Rah traz, o Brugman também traz, Walter Brugman, que é Teologias do Antigo Testamento, tá?
do Novo Testamento, assim, você talvez vai achar um pouquinho no Gopet, mas você entende? Não é assim como eu falei para vocês, que aqui eu esmiucei, mas isso aí vocês vão achar sempre uma luzinha aqui, outra ali, e que às vezes não é suficiente para interpretar o texto, tá? Mas vamos voltar para cá e vamos entender o que ele está falando aqui, né? Que eu tenho um, eu não sei nem se eu vou conseguir cumprir o prazo, que já foi 15 minutos. Vamos lá. Porque ensinava os seus discípulos, tal, que ele seria entregue nas mãos dos homens. Aí, esse é legal, né? Eu gosto muito disso daqui. Eu até brinco quando dou aula que ia ser entregue na mão dos homens. É os homens que vão pegar ele. Esses homens aqui não é qualquer homens. É claro, isso aqui era uma referência aos sacerdotes, à elite ali que oprimia eles, né? Ao servir aos opressores da época, né? Esses eram os homens, né? Que tinham esse serviço de dar e tirar a vida, né? E o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Então ele fecha assim e deixa. Os discípulos, contudo, olha lá, eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo. Então, eu não sei o que era pior. Se era eles não compreender. Aí eu pergunto assim: por que você acha que eles temiam interrogar Jesus? Minha opinião, rapaz, Jesus não tinha dó, não. Acho que Jesus dava uma sapatada de leve nesses camaradas e às vezes não tão de leve. Que depois daquela outra narrativa, pai, até quando eu vou sofrer com esses discípulos? Eles estavam toda hora, o texto fala que eles tinham medo de perguntar para Jesus. Porque Jesus não só ensinava, mas Jesus ensinava com trucada, sabe? Colocando o cara contra a parede, falando, então, né? Você vai mudar de vida ou não vai, né? Então você tem isso daí. Marcos vê um Jesus assim, não, aqui nós estamos acostumados com aquele Jesus pregado pelos filmes, né? É um Jesus grego, Jesus cheio de pano branco, andando como se fosse um cidadão romano. Paga isso da cabeça de vocês. Jesus era um cidadão ali, galileu, sabe? Normal ali, com pele bronzeada do sol, né? Não de ficar pegando sol, mas assim, de andar no sol, com roupa simples, sabe? Não aquele monte de tecido romana, igual a gente pensa aí, que aparece aí nos desenhos, e nas pinturas e nos filmes, né? Não, você tem um Jesus simples, o Galileu da época nem tinha, usava saia. Como assim saia, professor? É claro, a gente acha que tinha calça, né? Os caras tinham lá, que você viu o soldado romano, tudo de sainha, né? Então, porque não tinha, gente. Acho que não tinha toda essa tecnologia de ficar fazendo o cos da calça, não tinha isso. Então era um saiote, todo mundo usava, isso era muito normal, né? Aí enrolado aqui. E o que usava debaixo do saiote? Se usasse alguma coisa, punha ali tipo um fraldão ali enrolado, quando usava, tá? Que muitas vezes nem isso não tinha. E uma camisa, um pano ali meio jogado por cima. Então, é que a gente vê hoje todas essas indumentárias hollywoodianas aí, a gente acha que os camaradas, eu fico vendo filmes, os personagens da época tudo tava de calça, fala, vocês estão de brincadeira que esses caras estavam de calça, né? Calça já é exagero, né? Pelo amor de Deus. Então, o professor, eu não sabia disso, mas a gente vai só colorindo para você entender. Mas quando eu digo que eles temiam interrogar Jesus, por que eles temiam interrogá-lo? Então era justamente porque provavelmente Jesus estava indo ali, ó, e de vez em quando dava essas cutucadas. Ainda mais sobre isso aqui. Jesus veio, ensinou, e aí o pior, gente, é que além de não compreender, eles não perguntavam. Pior coisa que existe para um aluno, pelo amor de Deus, gente, não faz isso. A hora que você não compreender, você pergunta. Não me faz passar vergonha aqui, tá? Mas por outro lado também, veja que bom. Se você não entender, você fala, ai, que alívio, os discípulos também não estavam entendendo nada. Aleluia, Senhor. Vamos para frente aqui. Então, seguindo, ele não vai parar aí, ó. Tendo então partido para Cafarnaum, ele mudou de lugar. Mas só que o conteúdo, a tônica vai continuar. Ó. Então ele mudou de lugar, então já é uma indicativa de mudança. Aqui, e muito importante isso aqui, eu gosto muito disso, estando ele em casa. Marcos é ótimo, porque Marcos coloca que a sede desse judaísmo dissidente é a casa. É um dos evangelhos que mais fala sobre a casa. Em vários lugares você vai encontrar essa referência. Sempre é a casa. A casa é na casa que ele cura. É na casa que ele está se reunindo com os discípulos. É na casa que ele está sentado ensinando. É sempre em casa. Que aqui era aquele primeiro momento em que os discípulos começam a deixar a sinagoga, começam a deixar o templo e começam a congregar então nas casas, que vai ser a base do que futuramente se torna a igreja, tá?
Interrogou, então, ele estava em casa e interrogou os seus discípulos. Tá vendo que ele continua na mesma pegada? Ainda é Jesus, ainda são os discípulos, ainda as perguntas quanto à formação do discipulado. O que mudou? Mudou só o lugar. Ele estava na Galiléia, foi para a casa dele em Cafarnaum. Na verdade é o contrário, Galiléia mais embaixo, Cafarnaum mais em cima. De que é que discorria? Aí ele pergunta, né? E interrogou os discípulos: o que você estava falando no caminho? Jesus não dá mole para eles, né? Eles estavam com medo de Jesus, né? E Jesus ainda tá. Esses caras estão sussurrando ali, hein? O que será que eles estão sussurrando? O que é isso que você estava falando no caminho? Olha o conteúdo. Vem comigo aqui, ó. Mas eles guardaram silêncio. Ficaram quietinhos. O que vocês estavam conversando no caminho? Nada, senhor. Não estava falando nada, não. Aí, por que eles ficaram quietos? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Não acredito nisso. Não, professor, eles não estavam fazendo isso. Não, não. O senhor está de brincadeira comigo. Que esses caras estão andando com Jesus. Estão vendo Jesus curando, estão vendo Jesus fazendo um monte de coisa, estão vendo Jesus abrindo mão de um monte de coisa e estão discutindo para saber quem era o maior. O que eu quero dizer com isso? Para pensar. Novamente, a pergunta primeira é: por que Marcos preservou isso? Essas perguntas, gente, que eu faço, é pergunta importante para a interpretação. Tá? Por que Marcos preservou isso? Sempre porque quando Marcos preserva uma narrativa, ele não tem uma visão, eu vou preservar isso para posterioridade. Não, gente, não existia isso naquela época. Não tinha nem biblioteca, né? Tinha uma biblioteca lá, mas não era igual hoje, né? Esse negócio de posteridade não tinha. Quando ele preserva algo, ele é pastor, ele está pensando em algum problema, alguma situação da comunidade dele. E o que aconteceu? Após a morte de Jesus, se você pega lá o livro de Atos, você já vai ter vários conflitos entre a comunidade. Né, entre bispos e diáconos, quem que vai cuidar das viúvas gregas, você vai ter ali os conflitos entre os discípulos e Paulo sobre os gentios. Então isso aí era uma coisa meio que corrente, essas discussões. E aí Marcos está dizendo que isso havia mesmo, e que essas discussões estavam relacionadas à ideia de quem era o maior. O Joaquim Jeremias, ele vai falar um pouquinho sobre isso na teologia do Novo Testamento, que havia então entre os judeus essa prática na cultura judaica sobre esses discursos sobre quem seria o maior, né? Quem é o maior dos patriarcas, quem é o maior da tradição dos rabinos, quem é o maior profeta. E os discípulos então estavam ali discutindo entre si quem seria o maior. E ele, Jesus, então, ainda que eles não falaram nada, tá? Mas Jesus tinha pegado. Assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Vamos lá agora, a teologia de Marcos. O que é a teologia de Marcos? Pegamos a escatologia. Qual que era a escatologia de Marcos? A escatologia do servo sofredor, do justo que no final é honrado por Deus. Então esse pensamento aqui bate com a escatologia de Marcos. Show de bola. Então aí você vai entendendo que a teologia ela é harmônica, né? O autor não vai escrever uma coisa que não tem nada a ver com a teologia dele, só se ele for louco, né? Ou se ele não tiver com a teologia bem assentada, ou estiver mudando de percepção teológica. E você não tem isso em Marcos, né? Aí em Marcos você tem bem clara essa ideia. E aqui bate muito com a ideia do servo sofredor. Jesus está mostrando para eles, na entrelinha, que eles estão seguindo uma teologia errada. E assim também estavam as comunidades nos dias de Marcos. Que teologia errada era essa, professor? É a teologia messiânica, aquele messianismo tradicional judaico que via o Messias como todo-poderoso, que ia pisar na montanha e todos os reinos iriam ali ser reduzidos a pó e todos iriam ser subservientes à tradição judaica e tal. Então é essa tradição que vai animar a teologia judaica. E Jesus, então, na comunidade de Marcos, questiona essa teologia de quem era o primeiro, de quem era o maior, de quem era servo de quem. E ele para com isso, porque na teologia marcana, o servo é que é o reconhecido, e não aquele que é o primeiro. O importante é aquele que está por último, e não aquele que está primeiro. Tá? Então, aquele que quer ser o primeiro,
será o último e o servo de todos. Então, isso aqui é bem relevante. Primeiro, Jesus poderia estar falando talvez de alguma outra filosofia. Para mim, essa filosofia está muito mais próxima dentro da escatologia de Marcos, que já abraça essa escatologia do servo sofredor e que já identifica em todo momento Jesus como servo sofredor. E por isso entende o papel desse servo como alguém muito relevante, porque no final ele é reconhecido por Deus. Então ele está livre nessa vida para viver aquilo que é importante, sem a pressão de querer ser reconhecido, porque o seu reconhecimento vem de Deus. Tá? Então ele tem isso bem claro. Isso, claro, eu estou na igreja há uns 30 e poucos anos de caminhada, eu vejo uma diferença, né? Antigamente isso aqui era mais falado, né? Essa teologia nas nossas igrejas, a teologia da prosperidade meio que alterou esse negócio aqui. Ninguém mais quer ser o último, ninguém mais quer ser o servo de todos. A teologia da prosperidade meio que trouxe assim, que você tem que ser o primeiro, você é o filho de Deus, você é o príncipe, então, que ele é o rei, você é o príncipe, ele é o dono da ouro e dono da prata, então você é rico. Então essas teologias fizeram com que as pessoas perdessem essa compreensão de ser o último e o servo e começassem a viver aspirações de querer ser o primeiro, de querer ser o melhor, de querer estar na frente dos outros, né, de querer estar acima dos outros, que fazia parte um pouco daquela escatologia messiânica, né, ou do filho do homem, né, que exaltava Israel, colocava ele acima das nações. Então essa teologia aspira um pouco esse imaginário, tá? Trazendo então uma criança, ele colocou-a no meio deles, tomando-as nos braços, disse-lhes: Qualquer que recebe uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Só um detalhe importante aqui: as crianças no dia de Jesus não valiam nada, né? Então, na tradição judaica da época, você tem meio que uma escala de valor, né? E nessa escala de valor, quem valia menos é a criança. Levíticos, acho que é Levíticos, que tem um dos últimos capítulos, o último, penúltimo capítulo, ele vai trazer o templo. Isso é horrível, né? Mas eu tenho que falar. O templo, ele pautava a avaliação das pessoas que eram vendidas como escravos, né? Então existia todo um comércio de escravo em Israel e é o templo que vai regularizar esse comércio de escravo. Então lá nos últimos capítulos de Levíticos você vai ter então lá, só deixa eu ver se é isso mesmo, mas para mim é isso, só tomar aqui que eu já passo para vocês na hora aqui. Acho que é no último capítulo de Levíticos que traz o preço das pessoas, né? Que eram vendidas aí, olha lá, a avaliação. Ó. Se o verso Levíticos 27, se o objeto da tua avaliação for um homem da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for uma mulher, olha lá, será 30 ciclos, tá vendo? E olha lá, vou mostrar para vocês o valor, a escala. Se a idade for de 5 anos até 20, aí um jovem, um adolescente, a avaliação do homem será 20 ciclos, é menos que a mulher. E se for uma mulher de 5 a 20 anos, então será 10 ciclos. Está baixando o preço do ser humano. A idade for de 1 mês até 5 anos, porque alguém queria uma criança de 1 mês, sacrifício. A tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e de uma mulher será de 3 ciclos de prata. Então assim você vai vendo que quanto mais novinho, menos valia. Então quem valia menos? As crianças mulheres. E também os idosos também não vale muita coisa não. Olha aqui, ó. De 60 anos para cima, se for o homem, será 15 ciclos. E se for a mulher, 10 ciclos. Mas como você viu aí, os piores, quem mais sofria nessa história eram as crianças. Tá? Então quando você vê ele falando lá em Marcos, pegou uma criança e pôs no colo, logo eles tinham aquela visão que a criança não valia nada. Tá? Era aquilo que era 3 ciclos. Né? Era o que menos valia aí nas tradições deles. Agora, isso aqui é ótimo, tem muita intertextualidade, né?
O Isaías vai fazer a mesma coisa. O Isaías vai falar que lá o leão vai dormir, né, vai com a ovelha, vai comer com a ovelha e tal, e aí haverá uma criança na frente de todos eles, né? E a criança colocará a mão na toca da áspide, ela não lhe fará mal e tal. Então, o Isaías sempre traz esse papel da criança. Então, uma criança será dada e ela será e tal. Então, sempre essa criança, que Isaías também está fazendo essa releitura da valorização do papel da criança, porque seria essa criança que seria importante na tradição de Israel. E ele faz essa leitura do servo, sofredor, do pequeno, que esse pequeno é importante para Deus. Muito bom, né? Aí Jesus arrebenta aqui Marcos dentro da teologia e intertextualidade com a tradição hebraica. Colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse, ó, quem, qualquer que recebe a uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Aí a primeira coisa é o receber. Por que receber, professor? Por que receber? O que aconteceu? Lembra que eu falei que estava tendo guerra? Com a guerra judaica, várias pessoas têm que migrar para vários lugares fugindo da guerra. E essas pessoas que fugiam da guerra, como é que elas eram recebidas nas outras comunidades? Aí Jesus está falando, qualquer que receber uma dessa é meu nome. Então aqui, quando ele fala uma criança, ele está falando dessa pequena, essa pessoa que não tem valor na tradição. Qualquer um que recebe essa pessoa, a mim me recebe. Tá? E qualquer um que a mim me receber, não recebe a mim, mas a aquele a quem me enviou. Então aqui ele ainda está lidando com as tragédias e guerras da sua época. Ele não para não. Vamos ver se ainda dá tempo aqui para a gente ir mais um pouquinho. Puxa, já fizemos meia hora. Vamos tentar ir mais um rapidinho aqui para fazer. Disse então João. Então ele ainda está na mesma reunião, não mudou de perícope. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque ele não andava com a gente. Jesus coloca a mão, pai, me leva, por favor, que eu não aguento mais esses discípulos. E Jesus respondeu, não lhe proibais, rapaz, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir fale mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água, ele retoma aqui o papel da guerra, ó. Em meu nome, tá vendo? Então na guerra as pessoas não tinham nada, estavam sofrendo ali, fugindo. Ele fala, gente, olha, você entendeu? Ele conectou o dito de João com a parábola, com o dito sobre a guerra e sobre o cuidado das crianças, quem era o maior, quem era o menor. E aqui, só pra gente pegar do comecinho, quando ele fala assim, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios. Então, quem é esse que em nome de Jesus expelia demônio? Nem os discípulos estavam conseguindo expelir demônio. Isso aqui talvez reporte mais aos dias de Marcos do que aos dias de Jesus. Para mim faz mais sentido, tá? Que aí nos dias de Marcos, sim, haviam vários seguidores de Jesus em locais diferentes, aí um deles estaria ali expulsando demônio, né? E ali uma coisa que nos dias de Jesus talvez não faz sentido, mas nos dias de Marcos faz muito. Nós lhe proibimos. Aqui, ó, isso aqui, ó. Então, isso aqui é muito, muito, muito interessante. Você consegue ver os discípulos de Jesus que não sabem nem o que estava acontecendo, vão proibir alguém de expulsar demônio em nome de Jesus? Para mim faz muito mais sentido nos dias de Marcos. Marcos está tratando do problema dos seus dias. E que seria o quê? Que nos dias de Marcos começou a ter perseguição entre as comunidades cristãs. O próprio Paulo é perseguido por comunidades judaico-cristãs de Jerusalém, né? Então, não só é perseguido, preso, quase apedrejado. Os apóstolos não fazem nada. Tiago lava as mãos na história. Então, é muito complicado o sofrimento de Paulo, porque Paulo estava pregando o evangelho. Tá? Mas como Paulo não pertencia mais àquela comunidade, não seguia os critérios e orientações daquela comunidade, ele seguia Jerusalém, mas Paulo era na graça, ele não seguia Jerusalém ao pé da letra, ele não seguia Antioquia ao pé da letra, ele estava incluindo pela graça. E por isso o povo começou a perseguir, proibir. Ó. Essa questão do proibir é muito complicada, porque o povo está tendo aquela ideia de privatização da fé. A privatização, a fé é nossa. Nós é que mandamos nela. Gente, nós não mandamos nada. Aí Jesus fala, gente, na verdade é de Deus, não é nada nosso aqui. Nós aqui somos voluntários na obra de Deus. Voluntários passageiros, nada mais que isso. Porque não seguia conosco. Olha lá. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais. Então essa aqui era uma mensagem de Marcos, que Marcos preserva de Jesus para a comunidade dos seus dias. Ou seja, não vamos proibir as pessoas
porque elas não andam com o nosso grupo, porque ela não congrega na nossa igreja, porque ela não segue a nossa fé. Deixa ela fazer a obra de Deus. Ninguém que faça um milagre ao meu nome, logo ao seguir, fale mal de mim. Pois quem não é contra nós, e aqui ele traz uma expressão popular, né? É por nós. Olha lá. Porquanto, aí que ele retoma a questão da guerra. Então, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, você está entendendo? Ele está falando? Ele está falando então que vocês vão encontrar pessoas por aí que nem cristãs não são, nem acreditam que Jesus é o Messias. Mas quando vocês estiverem fugindo, essas pessoas vão ajudar vocês. E pode ficar tranquilos, porque eu vou recompensar essas pessoas que vão ajudar vocês. Porque sois de Cristo, ó lá. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então era uma mensagem que ganha horizonte. Durante a época da fuga da guerra de Jerusalém, os cristãos então vão se refugiar em vários locais, os judeus cristãos, e então vão receber ajuda de muita gente. E aí Jesus está mostrando que o olhar de Deus não é setorizado, o olhar de Deus não é segregado, mas que Deus tem um olhar amplo e que vai reconhecer cada pessoa e cada situação, tá? E por último aqui, ele continua na mesma ensinamento aos discípulos. Por isso é importante, ó. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, quem são os pequeninos? Agora ele juntou toda a tradição, né? Lá no primeiro texto, né, quando ele vem falando lá, ó, se a gente volta lá, você tem desde o pai que tem falta de fé, é um desses pequeninos. Você tem ali, ó, depois do pai que tem falta de fé. Vamos retomar para você ver, ó. Respondeu, tal, desde o pai que tem falta de fé. Depois você tem ele aqui, ó. Mais para baixo, que quem é o maior, aí ele vai falar que até a criança e o pequeno, e esses também são os pequenos. Aí ele vai falar daqueles que estão fugindo, né, e estão recebendo ajuda nas casas, esses também são os pequenos. Por isso ele fala, quem fizer tropeçar, vamos lá. O termo tropeçar no grego ele tem também já um sentido bem diferenciado, tá? Daria para traduzir por desviar, né? Seria uma boa tradução. Impedir a fé seria uma boa tradução. É porque tropeçar no português fica tão sem sentido. Você passou uma rasteira nele, né? Então como é que você entende aquele que fizer tropeçar? Mas tropeçar dentro do contexto é criar empecilhos à fé. É essa que é a ideia. Deixa eu ver, acho que a NTLH já tem uma tradução assim. Ó, se alguém for culpado de um deles me abandonar, tá vendo aqui, ó? Tropeçar. Legal? NVI, ó. Se alguém fizer tropeçar. E se eu não me engano, tropeçar, o termo grego também é um termo legal pra gente pegar, ó. NA26, olha lá, ó. Sabe, a palavra grega para tropeçar é escandalion. Escandalon, que aqui está escandalize, né, que escandaliza, né, se alguém o escandalizar. Mas é escândalos, que é a palavra grega para tropeçar. Ou seja, então se alguém o escandalizar um desses pequeninos, aí seria a tradução literal no grego. Escandalizar é justamente criar essa forma de tropeço, atrapalhar a fé da pessoa, né? Impedir a pessoa no caminho de Deus. Aí ele coloca, melhor que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E isso é uma mensagem para os discípulos, para que eles não atrapalhassem. Entendeu? Pensa que nos dias de Marcos, os discípulos deram muito trabalho, principalmente para a comunidade paulina, né, porque estava tentando evangelizar e os discípulos ali de Tiago estavam perseguindo ali com Pedro junto, já criando o caso lá em Antioquia, como Paulo registra na carta aos Gálatas. E depois também em Atos 21, Paulo também vai aparecer ali sendo perseguido. Tiago tenta fazer uma maracutaia, olha que loucura em Atos 21. Tiago tenta fazer Paulo fazer um migué. Gente, quando eu leio aquilo, eu até arrepio tudo, de nervoso. Quer ver? Eu abro aqui rapidinho só para você pegar comigo aqui, depois você lê aí em casa, fala, professor, da onde que você tirou esses textos malucos? Então, Atos 21, olha lá, Paulo vai para Jerusalém, é muito legal esse texto aqui, tá? Aqui, ó, mais para frente, quando Paulo vai para Jerusalém, ele vai aqui, ó, quando ele está voltando, os discípulos ele vai encontrar Tiago antes, aí Tiago vai dar a dica para que ele não seja perseguido, na verdade ele vai ensinar ele a dar um migué.
Ó, tendo nós, 21:17, Paulo diz, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi encontrar Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Opa, tá perigoso. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios. Ouvindo, deram glória a Deus, tal, bem ver essas pessoas que se converteram. Tal, ele continua, né? E foram informados que ele aqui, ó, em 21:21. E foram informados a teu respeito, que ensina, olha o que eles estão falando aqui, ó. 20. Ouvindo, deram glória a Deus, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre nós, entre os judeus que creram, e todos são zelosos. E foram informados a teu respeito, no caso Paulo, que Paulo ensina os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha lá, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Olha, isso aqui é Atos 21, gente, lá na frente do ministério de Paulo. Tá lá um pouquinho na segunda viagem, depois da segunda viagem missionária. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Tiago falando para Paulo, olha, eles vão descobrir que você está aqui, Paulo. É melhor você dar um jeito aí. Olha o que Tiago sugere para Paulo. Fala o seguinte, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fazer um voto. Então você faz o seguinte, Paulo, Tiago ensinando Paulo a dar o migué. Toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, porque você ainda é um judeu fiel, e que pelo contrário andas também tu guardando a lei. Quando eu leio, eu falo, poxa, os discípulos realmente não entenderam nada do que Jesus falou. Eles ainda estão aqui ensinando Tiago, ensinando Paulo a dar um migué nos judeus lá. E aí depois vocês continuam lendo, que isso aqui é ótimo. Deixa eu voltar para o nosso texto ali. Então, quando a gente está lendo lá... Opa, eu voltei errado. Aí, ó. Então, quando ele fala aqui, ó, quem fizer tropeçar a um desses pequenos, né, que se pendura a pedra no moinho, tinha muita gente criando esses pedras de tropeço para aqueles que estavam evangelizando, para aqueles que estavam fazendo trabalho, dificultando. Os pequenos eram gentios que estavam entrando na fé, que não tinham compreensão, eram os novos. Esses são os pequenos. E se tua mão, então, é ela que te faz tropeçar, tá vendo que ele tira do contexto de Mateus coloca no contexto de moralidade, e aqui o texto original dessa passagem, que é de Marcos, Mateus que altera, Marcos coloca ela na crise com a comunidade, né? Então, se a tua mão te faz tropeçar, é melhor entrar maneta na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno e para o fogo inextinguível. Então, para ele, essa questão do fazer tropeçar aqui, que tem que ser cortada a mão, é uma referência à dificuldade de que os novos pudessem servir a Deus. E nesse contexto aqui, a mão que faz tropeçar é aquela mão que não ajuda, é aquela mão que não intercede, é aquela mão que não acolhe, é a mão que não dá um copo de água. Essa é a mão que faz tropeçar. É a mão que fecha a porta em vez de acolher. Essa é a mão que tem que ser cortada. É outra leitura, né? Pois é melhor entrar a maneta na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. Uma das primeiras vezes que ele fala do inferno aqui na narrativa, né? Ele aproveita a mentalidade judaica da época. É muita coisa, mas eu vou retornar aqui. Eu vou fazer essa leitura, na próxima eu retorno aqui, porque o tempo foi, né? Para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu vou falar disso aqui na próxima aula com vocês, sobre o inferno, o fogo inextinguível aqui, tentar fazer umas intertextualidades. E se teu pé te faz tropeçar, corta. Tá vendo? O contexto que ele coloca essa passagem é outro contexto. O sentido da passagem muda totalmente em relação a Mateus. Isso é muito importante, quer dizer, a mesma palavra é o mesmo verso, mas quando eu mudo ele de contexto, o sentido dele muda e ele ganha uma interpretação nova. Então, esse teu pé e essa tua mão são formas de evitar com que as pessoas então cheguem a Deus. É outra leitura, né? Então, é melhor entrar aleijado do que com os dois pés ir para o inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, o que aqui nesse contexto tem muito mais a ver com julgamento do que com promiscuidade. Arranca, é melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Tá vendo o contexto? O contexto aqui é de justiça.
É muito melhor, né? Bem leitura. Bom é o sal, mas se o sal vier, olha onde ele colocou a passagem, se tornar insípido, como lhe restaura o sabor? Ó, show de bola! Aqui, essa mensagem do sal é para os cristãos judeus. Lá em Mateus, é uma mensagem para os judeus. Ele muda. Em Mateus, quando ele fala do sal, ele está falando do judaísmo, que tinha tradição, mas que eles tinham a obrigação de brilhar, segundo os textos de Isaías, e não estavam brilhando, não estavam salgando. Aqui, o sal que se torna insípido é uma referência à comunidade, aos discípulos, que têm o papel de acolher e cuidar, e que ao invés de acolher e cuidar, estavam fazendo com que eles tropeçassem. Esses que não acolhem e não cuidam são o sal que se torna insípido. Ele fecha aqui de primeira a narrativa dele e muda o sentido de várias passagens. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, e fecha a narrativa. Fechou? Sim, é muita coisa, eu passei correndo esse final aqui, mas na próxima aula eu vou retomar esse capítulo 9 nesse finalzinho aqui do 40 ao 50, e eu vou incluir ele um pouco para te dar um pouco mais de teologia dele. Legal, gente? Fico por aqui, deixo as provocações aí para você ler e saborear e olhar o texto com mais cuidado e perceber principalmente isso, que quando um texto, por isso eu falo que são 3 evangelhos sinóticos, mas cada um evangelho é singular, porque às vezes a mesma passagem tem sentido diferente em Marcos, em Mateus e em Lucas. Porque quem dá o sentido da passagem é a semântica, é o contexto que dá o sentido da passagem. Você nunca pode pegar a passagem e tirar do contexto, porque aí você perde o sentido dela. Falou, gente? Fico por aqui, encontro vocês na próxima. Até mais.